nome do Senhor Jesus, porque Ele tem uma palavra para você. Pode se assentar. Se assente sabendo que o Espírito Santo ouviu o que você falou na sua casa. Se assente sabendo que o seu amigo Espírito Santo está aqui para te dar respostas, para te fazer entender o que Ele quer de você, para saber você entender qual que é o fruto que Ele derramou na sua vida. Porque sim, todo aquele que confessou o nome do Senhor Jesus um dia, recebeu um dom do Espírito Santo de Deus. Então saiba você, Dani, você pode falar, Dani, mas eu não sei qual que é o meu dom, eu não sei para que o Senhor me trouxe para esse corpo. Mas saiba que é servindo que você descobrirá. Saiba que é servindo na sua comunidade. Saiba que é estando aqui que você sabe como que você irá fazer a diferença. E saiba que você não foi chamado apenas para esquentar essa cadeira que você está aí. Você foi chamado para ser movido pelo Espírito Santo de Deus. E sabe, essa série é uma série muito especial. É uma série que ela nasceu assim de uma forma tão linda. Nós estávamos finalizando a sala de oração, que nós estávamos falando sobre mulheres enraizadas. E nós ficamos 8 semanas falando sobre como que o enraizamento acontece, sobre dar frutos. E coincidentemente, a igreja também entrou numa série de frutos. E vocês sabem que a comunicação da sala de oração ela é livre em relação ao tema. A gente não conversa com o pastor sobre o tema. Só que nós temos visto o movimentar do Espírito Santo de Deus. Então saiba que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha assim, de uma forma tranquila, simples. Ele é um vento suave tocando agora no seu rosto. Às vezes a gente está esperando o Espírito Santo de Deus, sabe, como uma trombeta, uma voz, sabe, que fale, irmã Amália, eu estou com você. Mas é o Espírito Santo de Deus falando todos os dias aqui em forma de pensamento dentro da gente. E aí quando nós estávamos no final dessa série, eu estava lendo, sabe, com as meninas o livro, e eu lembro que eu falei, Espírito Santo, qual que é o tema que o Senhor quer que a gente fale sobre no próximo mês? E na hora eu fiquei pensativa e eu falei assim, nossa, Espírito Santo, que saudade de te ver se movendo. Que saudade chegar na igreja e ler aquele livro que eu acabei de ler em casa. Que saudade quando o pastor fala a mesma palavra que eu disse. Eu me lembro que quando eu entrei aqui, o pastor, eu tinha falado para Deus naquele dia em casa, que nada valeria a pena se eu não estivesse na presença dele. E que eu me sentia tão incapaz de fazer para aquilo que ele me chamou. E na hora o Espírito Santo falou assim para mim, mas Daniela, o que esperar? Como esperar coisas pequenas de um Deus tão grande? E aí eu lembro que a série o pastor falou assim, a próxima série é Como Esperar Coisas Pequenas de um Deus Tão Grande. E eu varrendo a casa da minha casa, o Espírito Santo tinha falado isso comigo. E quando a gente vê esses pequenos moveres, a gente se encanta e a gente quer mais. E a gente fala, Espírito Santo, eu quero mais de ti. E nesse momento, quando nós estávamos na sala, aí eu falei para as meninas, o que será que nós vamos falar, né, quando acabar esse livro? Eu sinto que a gente não deve ler outro livro, eu acho que a gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus se mover. Na hora as meninas ficaram todas empolgadas. É isso, vamos entrar aqui em oração. Não vamos nem preparar a palavra. A gente vai entrar já orando, ministrando na vida uma da outra. E a gente se empolgou e falou, eita Deus, que vai acontecer coisa linda aqui. E aí, depois, isso ficou no nosso coração. E aí, quando eu estava preparando o material de divulgação da série, e aí eu falei, pastor, qual que será a nova série? A gente precisa divulgar logo no domingo. E aí vem um impulso de dizer assim, pastor, vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Ele é tão lindo, tão maravilhoso. Ele é tão amigo. Ele é tão consolador. Poxa, a gente devia falar mais dele. Na hora que eu ia escrever, o Espírito Santo disse, não escreve nada. E aí, eu sou teimosa, né? Então, aí eu fiz mais alguma coisa lá em casa. Depois eu vou falar. Aí, continuei escrevendo. O Espírito Santo falou, não escreve, porque você vai ver o meu mover agora. E eu, tá bom, Espírito Santo, deixei o celular de lado. Daqui a pouco eu toco o celular e o pastor falou assim, Daniela, a nova série será Espírito Santo. Atos 1.
Aí eu pulei e falei: Gabriel, o que eu te falei sobre o Espírito Santo? A gente já estava até bolando o tema. Eu falei para ele na sala: qual o tema você daria? Aí ele me deu os 2 temas. Eu falei: mas isso daí é tema de estudo. A gente não está estudando, a gente está pregando. Ainda falei assim para ele. Sabe, e na hora que eu vi aquilo, eu falei: eita, Espírito Santo, o Senhor já está se movendo em nosso meio. É dessa forma que o Espírito Santo de Deus age. Ele age de uma forma assim que ele vai cuidando nos mínimos detalhes. E aí a gente se alegra. Aí a gente começa a pular. E a gente começa a falar: Espírito Santo, porque a alegria é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. E é isso que Ele quer. Ele quer que nesse mês a gente se alegre com Ele. Ele quer que a gente sinta. Ele quer que a gente o entenda. Ele quer que vocês saibam, que eu saiba, que Ele também tem sentimentos. O Espírito Santo de Deus está sentindo algo sobre você neste momento. E eu te pergunto: o que Ele está sentindo ao seu respeito neste momento? Ele está falando: como meu filho e minha filha é obediente. Ela falou, ela não deveria ter falado, ele não deveria ter falado. Poxa, eu falei que não era para fazer e ele fez. Mas eu vou interceder ao Pai pela vida dele. E agora eu vou colocar algo aqui. Hoje nós vamos estudar por slides. E não é porque quando tem slides é menos pentecostal a pregação, tá, gente? É porque nós temos que entender mais sobre o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ler Bíblia. Se a gente não ler a Bíblia, nós não vamos conseguir entender o Espírito Santo de Deus. Se a gente não dobrar os nossos joelhos dentro do nosso quarto, se comunicar com Ele, não tem comunicação com o Espírito Santo de Deus. E agora, nesse primeiro slide aqui, eu pergunto para vocês: quanto que é 1 mais 1 mais 1? Próximo slide, por favor. 1 mais 1 mais 1 na matemática do céu é 1, minha gente. Porque isso significa Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E os 3 são 1. Se você crê na Trindade, levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus neste momento. Porque apenas tendo o Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito, vai fazer você entender essa matemática aqui do céu. E hoje eu quero falar sobre a terceira pessoa da Trindade. Ela não é menos importante, pode passar, tá? Ela não é menos importante porque ela é a terceira. Ele é apenas a terceira pessoa da Trindade, porque ele foi o terceiro a ser revelado. E a função do Espírito Santo de Deus é nos deixar parecidos com Cristo. Sempre quando você se perguntar o que o Espírito Santo de Deus faz, ele me deixa parecido com Cristo. Ele faz com que a gente tenha ações parecidas com Cristo. Ele faz com que o nosso velho homem morra e a gente tenha atitudes tomados e guiados pelo fruto do Espírito Santo de Deus. Pode passar, tá? E eu parei assim, para falar bem a verdade, essa pregação ela foi feita assim muito rápido, até porque o pastor Cauê esqueceu de mandar a escala, eu quero deixar registrado isso. E ele me avisou no domingo à noite. E aí eu falei assim: Espírito Santo, eu não vou falar nada. Eu até falei pro pastor assim: tá tudo bem, pastor, eu prego, não tem problema não. Mas aí eu cheguei em casa e falei: Espírito Santo, eu só aceitei porque essa série é Espírito Santo. Então, ou o Senhor me usa, ou eu vou passar vergonha, porque a pregação vai ter que ser escrita muito rápida. E aí eu abri um bloquinho de notas e eu comecei a escrever o que eu acho sobre o Espírito Santo de Deus. Quais foram as experiências, o que eu vivi com o Espírito Santo de Deus para passar para vocês. Porque vocês sabem que se a gente falar de uma forma teológica, nós vamos ver versículos aqui em que comprove a existência do Espírito Santo de Deus e a personalidade dele. E tudo aquilo que nós vamos falar tem que ser comprovado pela Bíblia. Nós usamos a Bíblia como nosso guia. Mas o que uma experiência ela contextualiza isso? Uma experiência faz com que a gente entenda, ou haja uma identificação entre mim e você, que você fale: poxa vida, isso aconteceu comigo, então era o Espírito Santo de Deus. E aí, em João 16:7 diz assim, enviarei o conselheiro, contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. E vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aqui nós estávamos, para vocês entenderem, era Jesus um pouco antes de ser preso no Getsemane. Ele estava avisando os discípulos que a partir do momento que ele não estivesse mais aqui, o Espírito Santo de Deus estaria com eles. Agora raciocina comigo. Eu estou convivendo com Jesus todos os dias. Eu não preciso nem falar porque Jesus já está falando o que eu estou pensando. Imagine que os discípulos acharam que ia conviver com Jesus o tempo todo. Eles acharam que talvez iriam morrer com o próprio Jesus. Mas não, eles iriam ficar. E aí Jesus estava falando para ele assim, olha, mas eu vou enviar o Consolador. Eu vou mandar aquele que vai convencer vocês do pecado, que vai ajudar vocês a falar de mim para as pessoas. E os discípulos, eu imagino que na hora que os discípulos estavam vendo ele falando isso daqui, os discípulos falaram, eu não estou entendendo nada. E realmente eles não estavam entendendo. Porque o próprio Jesus falou, calma, tem muita coisa que eu não posso revelar agora para vocês. Mas quando eu for, vocês receberão e vocês entenderão. Então, e quando nós chegamos aqui em Atos 2, quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressasse. Em Atos 1, Lucas, que foi que escreveu Atos, quando ele escreveu Atos, ele estava escrevendo aos gentios. Quem são gentios? Eu e você. Nós não somos judeus, nós somos gentios. E aí a importância dessa escrita é falar o que foi que aconteceu. Então em Atos 1, Jesus, ele chega nos discípulos e fala assim, olha, eu vou subir ao meu Pai. Aí vocês imaginam Jesus subindo, gente. E a gente aqui, né, ficando olhando para ele. Olha, eu vou enviar o Consolador. Tá, passa o próximo para mim, por favor. Que é exatamente, mas olha quando Jesus estava subindo, o que ele falou em Atos 1:8? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Entenda que quando Jesus subiu aos céus, ele estava falando assim, vocês serão minha testemunha. Eu vou chegar lá e eu vou enviar o meu Espírito Consolador e ele vai morar dentro de vocês. Imagine que os próprios discípulos não sabiam como funcionaria essa comunicação. Como que seria? Seria uma voz audível? Pode passar, tá? Seria uma voz que viria como de trovão. O anjo desceria com uma trombeta e faria tará, tarará, tarará. Eis que eu te digo. Não, gente, não foi bem assim. Os discípulos também tiveram que se acostumar a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Assim como eu e você precisamos fazer. E o que eu queria fazer com vocês aqui hoje é desmistificar a ação do Espírito Santo de Deus. É saber que você convive com o Espírito Santo de Deus e você não está sabendo disso. É te explicar que aquela voz que luta contra o seu próprio pensamento não é você mesmo, porque senão você teria que ter um atestado de esquizofrenia. Então, se uma força luta contra o seu próprio pensamento, é o Espírito Santo de Deus. E aí, eu quero compartilhar com vocês umas características do Espírito Santo de Deus. Olha só, ele pensa. Porque muitos dizem aí, por aí, que, por exemplo, o Espírito Santo de Deus, ele é uma força ativa, ele não é uma pessoa. Mas as características descritas na palavra de Deus são as características de uma pessoa, não é de uma força. Então, em Romanos 8, 26, 27 diz assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com os gemidos
inexprimíveis. E é aquele que sonda o nosso coração, conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe o que me chamou a atenção nessa passagem? Que o Espírito, ele intercede por mim e por você de acordo com a vontade de Deus. Então, olha só, vou dar um exemplo para você aqui nessa hora. Você ajoelha e você começa a falar. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Espírito Santo de Deus. O Senhor um dia teve uma promessa que eu iria viajar pregando a sua palavra. E agora me surgiu uma oportunidade, porque eu quero morar em outro país. Porque eu quero fazer aquilo, a obra que o Senhor disse que faria na minha vida. Eu ajudando Deus, né? Porque a gente tenta ajudar Deus, vamos combinar, né, gente? E Deus não precisa da nossa ajuda. E aí eu faço o que precisa ser feito. Mas na verdade a minha motivação está totalmente errada. O Espírito Santo de Deus, ele olha isso, ele chega no pai e fala assim: Pai, de acordo com a vontade, com o que o Senhor tem para a vida dela, ela está nesse momento com a motivação errada, Pai. Mas de acordo com o seu querer, ela vai aprender, Pai. Ela vai entender que o que ela tem não é para mostrar para as pessoas. Ela vai entender que o carro que o Senhor deu para ela é para servir no reino. Que a casa que ela mora é para servir no reino. Que o dom que eu dei para ela é para servir. E não é para ela ficar achando que ela está sabendo de tudo, que ela é super inteligente. Funciona mais ou menos assim, gente. O Espírito Santo, ele não vai interceder ao Pai de acordo com o nosso coração. O nosso coração é enganoso, lembra? Ele vai olhar o projeto final que Deus tem para nós e vai interceder ao Pai de acordo com esse projeto final. Deus, o Espírito Santo, ele está nesse momento intercedendo por mim e por você, olhando o projeto acabado de Deus. Ele não está olhando para você a sua limitação neste momento. Ele não está olhando o pecado que você praticou antes de entrar nessa porta. Ele está entrando, você já salvo, redimido pelo sangue do Cordeiro. E é isso que tem que nos fazer todos os dias motivar estar com o Espírito Santo de Deus. Porque ele vai falar assim: ei, eu estou clamando por você, viu, filha? Não se preocupa, não. Quantas vezes eu dobrei o joelho na beira da minha cama e eu só chorava. A depressão batendo, a ansiedade batendo, a falta de esperança batendo. E eu me lembro que eu comecei a cantar assim, ó. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28. Aqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. O meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Você pode ter entrado e ter feito essa oração neste momento, mas Ele está ouvindo, Ele está orando por você neste momento. Entenda que Ele está sabendo, filho. Ele está sabendo, filho.
Você não está sozinho nessa situação. Ele é o amigo, o Espírito Santo está aí do seu lado. Então ore, interceda ao Pai e peça para que Ele faça a melhor oração que muitas vezes nós não somos capazes de fazer. Pode passar, tá? O Espírito Santo deseja. Em 1 Coríntios 12, 2, o Branco enviou para todos os grupos dessa semana, inclusive, falando sobre o corpo, né, Branco, essa semana. Pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber um só Espírito. Quando o apóstolo Paulo estava falando aqui em Romanos 12, ele estava falando sobre o corpo. E ele está falando que um corpo ele tem vários membros. E que um membro ele não é mais importante do que o outro. E que não importa se um membro faz uma coisa ou um membro faz outra. Mas ele está querendo dizer que todos os membros têm o Espírito Santo de Deus. Foi dado de beber para mim e para você do Espírito Santo de Deus. Nós decidimos se nós queremos beber do Espírito Santo de Deus. Nós devemos saber se nós queremos beber do Espírito Santo da verdade. Que todos os dias que nos confronta. Que todos os dias nos abraça. Para dizer, ei filha, você faz parte do corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que vai morar no céu para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Pode passar. Ele ama, se ofende e pode ser resistido. Em Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se ele fica triste é porque ele ama. Para pensar comigo aqui. Toda vez que você fica triste com algo, não está relacionado a uma pessoa que você ama? Não está relacionado a uma perda? Não está relacionado a alguma coisa que aquela pessoa que você ama falou e doeu, machucou? Então, se ele se entristece, é porque ele nos ama. E você pensa que quando você ama, e aquela pessoa te entristece por algum motivo, não causa uma... Você chora. Você fala, mas por que fizeram isso comigo? Por que falou isso desse jeito? Poxa, conhece a minha ferida. Falou porque sabe onde está a minha ferida. Poxa, o Espírito Santo de Deus é a mesma coisa. Quando Ele diz para mim e para você fazer e a gente não fazer. Quando a gente usa palavras que entristecem o Espírito Santo de Deus. Ele mora aqui dentro da gente. Imagine falando palavras torpes. Imagina sentando numa roda de escarnecedores. Imagina vendo pornografia. Imagine comigo, você pega o celular e fala assim, é apenas um videozinho. Só que o Espírito Santo de Deus está vendo juntamente com você aquilo ali. O Espírito Santo fica triste. Ele fala, poxa, eu tenho uma vida tão plena. E olha o que ele prefere ver. Ele poderia estar lendo a minha palavra para saber como é que faz para me ouvir melhor, para andar comigo melhor. E olha o que ele prefere. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Saiba que Ele está olhando tudo. Ele está com você dentro do seu quarto, Ele está com você dentro do seu banheiro, tomando banho. Ele está com você em absolutamente todos os momentos. Sinta-se vigiado. É um Big Brother do Espírito Santo de Deus. Tem crente assistindo Big Brother aqui? Queima em nome de Jesus. Pode passar, tá? Nos encoraja. Eu amo encorajamento. Eu amo encorajamento. Eu acredito que um dos meus frutos esteja ligado a encorajamento, sabe? Eu fico triste de ver pessoas tristes. Eu posso até ficar triste, mas eu não gosto de ver pessoas tristes. Sabe, quando eu falo para as meninas lá na sala de oração, que eu sou tipo assim, tá na lama, eu vou pular na lama, tira da lama, limpa, dá banho, deixa bonita, vamos lá, vamos ficar feliz. Daqui a pouco, bora ler a Bíblia e orar, porque, né, não dá para ser encorajado o tempo todo. Mas o Espírito Santo de Deus te encoraja o tempo todo, Ele tem paciência para isso. E aí em Atos 9:31 diz assim, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria.
ela se dedicava e encorajada pelo Espírito Santo de Deus, crescia em números, vivendo no temor do Senhor. Quem encoraja a gente a crescer, o corpo a crescer, é o Espírito Santo de Deus. Quem dá o crescimento é Ele, porque quem convence do pecado é Ele. Então, se está faltando encorajamento no nosso meio, está faltando intimidade com o Espírito Santo de Deus, ao ponto de dizer: ei, Espírito Santo de Deus, eu quero encorajar pessoas. Eu quero que pessoas tenham palavras de vida e vida em abundância. Eu quero que as pessoas olhem para mim e tenham vontade de te servir. Ô, gente, quem vai querer servir um Deus e conhecer um Espírito Santo que você olha para a pessoa está sempre assim? Você olha para a pessoa e você fala: oi, tá bem, tô indo. Você fala para ela ir no outro dia. Aí você fala assim: não, beleza, essa semana que não tá bem, né? Aí você chega na outra semana. E aí, como é que tá? Gente, quem tem o Espírito Santo de Deus não pode ser assim. E eu não tô falando de uma questão de traços de personalidade. Lá em casa eu brinco muito sobre ser colérico, melancólico, sobre fleumático. Sabe, eu brinco, o Gabriel falou: oh, meu Deus, esse fleumático, Senhor. Eu sou a colérica, né, obviamente. E aí, sabe, é claro que a gente respeita os traços de personalidade, mas tristeza e viver emburrado, carrancudo, pelo amor de Deus. Pelo amor do Espírito Santo de Deus. Receba o espírito de alegria neste momento no seu coração. Que quando você adentrar na sua casa neste momento, você anda pisando alto, como diz o pastor Cauê. Vai grandão. Porque é isso que acontece com as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus morando dentro delas. Então não se contenha se você é feliz. Viu, Alessandra? Não se contenha se você é uma pessoa que chega no ambiente e traz felicidade. Não se feche, porque as outras pessoas têm um outro tipo de personalidade. E ao mesmo tempo, se você é mais melancólico, né, Branco? Eu falo pro Gabriel: deixa ele melancólico. E tipo, se você é assim, tá tudo bem também. O Espírito Santo de Deus sabe, porque é profundo. Quando vai cantar um worship, ninguém canta melhor do que ele, porque é profundo, é melancólico. Pode passar. E ele ensina, olha só. Em João 14, 26 diz assim: contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Gente, o Espírito Santo de Deus ensina, acredite, ele ensina. O Espírito Santo me ensinou a dirigir sozinha na Austrália. Eu entrei dentro do carro, o Gabriel tinha andado comigo uma vez, e todo mundo que andou falou assim: vai matar alguém. E aí eu tinha minha carta daquele jeito, cheguei lá, peguei, era um carro automático. E eu lembro que o carro ficava parado na porta de casa. E a minha amiga falou: Daniela, não dá pra levar mais você, agora você vai ter que pegar o seu carro e vai ir. Eu entrei dentro daquele carro aquele dia. Eu bati no banco e falei: Espírito Santo de Deus, senta aqui, ó. Fez assim, ó. Porque eu vou ter que chegar no centro da cidade hoje. Eu tenho que ir pra escola. Depois eu tenho que atender uma cliente no centro da cidade. E depois eu preciso voltar. E eu não sei o que eu vou fazer, Espírito Santo. Gente, eu acredito que eu fui tomada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu não sei como eu cheguei na escola. Eu cheguei lá, estacionei o carro. E eu tinha um amigo que ele me falou assim, ele entrou comigo dentro do carro para ir para cliente. Ele falou assim: o seu marido, ele é irresponsável de estar deixando você dirigir. Mas não bati nenhuma vez e nem tomei nenhuma multa. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele ensina, seja o que for que você está precisando aprender. É inglês? É o quê? Sabe, o Espírito Santo me levou a aprender inglês novamente, sabe? E toda quarta-feira, 2 horas eu tenho inglês. E toda quarta eu entro em luta. Eu falo: não, eu vou desistir. Eu não quero mais. Espírito Santo: não, vai, você vai. Aí hoje eu entrei na aula, falei: Espírito Santo, eu vou pregar sobre o Senhor hoje. Então senta aqui e me ajuda a falar com a minha professora, porque assim, hoje eu tô cansada. No final da aula a professora falou assim: nossa, Dani, falou inglês 1 hora e você nem percebeu. Eu falei: Espírito Santo de Deus, porque eu não tava afim não. Pode passar, tá? O Espírito Santo de Deus, ele fala.
Ah, isso daqui eu acho lindo, olha só. Em Hebreus 3, 7, 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo de provação do deserto. Eita, povo duro no deserto, né? E Deus mandava maná, e saía água da rocha. E aí o povo ainda fez um bezerro ainda para adorar, né? Não vamos fazer igual, não? Nós temos exemplos. Não endureça o seu coração pelo que o Espírito Santo está falando neste momento. E como que o Espírito Santo de Deus fala, Daniela? Como é que você escuta o Espírito Santo de Deus? Eu venho aprendendo durante algumas experiências e eu vou contar algumas para vocês aqui. Algumas engraçadas, mas uma bem antiga. Eu estava andando pelo centro da cidade de São Paulo, na Praça da República. Eu estava indo trabalhar e eu estava com um barrigão do Lorenzo bem grande. E aí eu estava com uma vontade, todo o café da manhã eu tinha que comer um croissant com um todinho. Todo o café da manhã era assim. Aí eu peguei o croissant e o todinho e saí, né? E aí o Espírito Santo, dá o seu croissant e o seu todinho para aquele mendigo ali. Aí eu, tá de brincadeira, Espírito Santo. Entre um mendigo e uma grávida, a minha glicose vai baixar. Aí eu... Vai passar outra pessoa, Espírito Santo. Eu tô com muita vontade. Imagina, desejo de grávida. A mulher que sentiu o desejo sabe. Não vai dar tempo de eu voltar e pegar meu croissant. Dá o seu croissant e o seu todinho pro mendigo. Aí eu cheguei lá, toda. Falei, nossa, o Espírito Santo vai fazer uma gira agora tremenda aqui. Eu vou dar o meu croissant e o meu todinho. Cheguei, entreguei para ele. Nenhum obrigado ele me deu. Eu falei, nossa, Deus abençoe você e fui. Tá vendo, Espírito Santo? Ele nem agradeceu o meu croissant e meu todinho. Eu poderia ter ficado com o meu croissant e meu todinho. E eu fui revoltada. O Espírito Santo me ensinou naquele dia que quando é pra ele me mandar fazer alguma coisa é pra eu fazer. E acabou. Foi isso que eu aprendi. E eu achei que ia ter um mover. O mendigo ia levantar e ia aceitar Jesus. E nós dois iríamos pular no poder. Não aconteceu nada. Ele nem, inclusive. Então o Espírito Santo vai te fazer coisas, vai te mandar fazer coisas que você não vai entender. Em compensação, um dia eu estava no intercâmbio no Canadá, e aí era por volta de umas 2 e pouco da manhã, e o Espírito Santo me incomodando, ora, e eu, ora, o Espírito Santo, 2:30 da manhã, ora, Daniela. Eu tentava dormir e acordava agoniada, ora. E eu, orar, o quê? Mas é para orar para quê? Por quê? Onde? Que é? E eu, ok, Espírito Santo, eu só te peço. Aí eu meio que dormindo, ficava, Espírito Santo nos proteja, e dormia. Espírito Santo me cutucava de novo, ora, Espírito Santo esteja conosco. Dormia, ora, Espírito Santo, o Senhor está aqui, o Senhor sabe por que eu estou orando, porque eu não sei. Quando deu 3 horas da manhã, a SWAT invadiu a casa e nós acordamos com um fuzil na nossa cabeça. Gente, naquele dia eu falei, Senhor, eu vou morrer. Era escuro. Tinha por volta de uns 10 estudantes dentro da casa. Eu não sabia porque nós estávamos com um fuzil na cabeça. E eu nem sabia que era a SWAT que estava ali. Eu apenas falei, Senhor, receba meu espírito, porque agora eu estou indo. Agora eu vou. Eu tive certeza, gente, de que eu ia morrer naquela hora. E aí, quando ele vai, ele fala, fica quieto. E o inglês daquele jeito, foi o primeiro intercâmbio que eu tive, eu não sabia. E minha amiga não acordava, ela que tinha o inglês fluente. Fica quieto, ele acendeu a luz. Quando eu olhei assim, aquele homem todo vestido de preto. Gente, com aquelas armas de laser. A casa foi denunciada como um ponto de droga que não foi conseguido comprovar. Agora vocês imaginam se acontece alguma coisa ali. E uma daquelas armas são disparadas e mata um daqueles estudantes. Depois nós fomos colocados num quarto e foi colhido, sabe, informações da gente. A gente nem sabia o que estava fazendo. Demos o nosso passaporte. 2 dias depois eu estava aqui no Brasil. Mas o Espírito Santo de Deus, ele avisa. Outro dia, a Antonella ficou doente. Nós chegamos ali na Santa Casa com a Antonella. E fui atendida por uma médica muito rude. E aí eu falei, Espírito Santo, o Senhor me controla. Porque se o Senhor não me controlar, né? Tá ligado o espírito de Pedro, né? É muito fácil, gente, para eu levantar e falar, pai, é muito fácil. O meu problema é ter que me segurar. E aí eu falei, aí na hora que eu fui falar alguma coisa, eu ia falar assim, eu não estou aqui porque eu quero. A minha filha está doente. Na hora que eu fui falar, o Espírito Santo de Deus falou, fica quieta.
Eu amei. Tá bom, vou ficar quieta. Ela falou, vai no raio-x fazer, né, um raio-x do pulmão dela. E aí, enquanto eu estava na sala de espera, esperando para o raio-x, eu comecei a louvar um hino. Que Deus está na tempestade. E eu comecei a ser cheia do Espírito Santo. Ali eu comecei a chorar. Eu falei, mas o que está acontecendo? Espírito Santo, eu estou na Santa Casa com a minha filha doente. Nisso entrou um senhor chorando e gritando muito. Eu falei, ok, eu acho que é ele, né, Espírito Santo, que o Senhor quer que eu fale alguma coisa. Então tá bom, já fala logo, porque talvez seja isso, porque o Senhor me trouxe com a minha filha aqui. Eu vou lá, resolvo isso, e aí a gente vai embora para casa e já era. Só que aí, na hora, eu fui levantar para falar com o Senhor. Na hora que eu levantei, a filha pegou, levou ele, enfiou ele dentro de uma sala. E aí o Espírito Santo falou, não é ele, é a médica. Eu, não, a médica não. A médica vai me expulsar da Santa Casa, se eu tiver que falar alguma coisa para ela. E aí, enquanto eu estava fazendo um raio-x, as lágrimas começaram a descer. O Espírito Santo falou assim, ó. Fala para ela assim, ó. Tá, eu estava ouvindo aqui? Era aqui, ó. Era pensamento. Era aqui, era um impulso. Fala assim para ela. Que ela falou que não ia ser como eles no início da profissão. Que o dipirona tira dor, mas é o amor que cura. Eu falei, eita Deus. Não tem como, gente, ser eu, Daniela, pensando uma coisa dessa. Não tenho capacidade para um negócio desse. Eu tava querendo brigar com a mulher. Aí entrei. Na hora que eu tava ali com ela, sabe? Ela falando, olha, o pulmão da sua filha desse lado aqui tá meio que tomado. E eu, tá bom, eu já entendi, dá o antibiótico, porque eu só vim aqui que era pra falar com você mesmo, tá ok. Quando ela terminou de falar, eu olhei pra ela e falei, ei, Deus te mandou falar uma coisa. No início da sua profissão você disse, não vou ser igual a eles. E disse ainda, e mandou te dizer outra coisa. Que o dipirona tira dor. E o amor, ele cura. Aí eu fechei o olho aqui, ó. Falei, agora ela levanta. Ela levantou, me abraçou e começou a chorar para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que faz, não sou eu e nem você. Ela pegou e ficou sentada, eu saí, olhando para o rosto dela, peguei a Antonella chegou em casa, estava com o pulmão cheio de catarro. No outro dia a Antonella não tinha mais nada, e era apenas o Espírito Santo me levando para levar uma mensagem. É desse jeito que o Espírito Santo age. Não é como a gente está achando. O som da trombeta. Desmistifique isso em nome de Jesus nessa noite. O Espírito Santo quer usar você no seu dia a dia. Quer usar você com o seu vizinho. Ele quer que você escute. É um impulso. Dá aquela vontade de falar. Ah, falei. Meu Deus, falei. Teve um dia. Tá, passa mais um para mim, por favor. Teve um dia que eu fiquei muito brava com uma pessoa. Eu falei, Senhor, eu tô cansada dessa pessoa me irritar. Eu tô cansada. E o Senhor sempre fala que é para eu falar nada. Porque adivinha, a coisa que mais o Espírito Santo fala para mim é para ficar quieta, gente. O que mais ele fala para mim o tempo todo. É o tempo todo. Eu acho que ele já deixou, tipo assim, gravado e só fala, fica quieta. Acordo de manhã, coloco o pé, não esquece, fica quieta. Por quê? Porque o nosso problema, normalmente, ele está atrelado ao nosso chamado também. Então, se Deus me chamou, tem um chamado para mim na palavra, eu falo muito, esse também vai ser um dos meus problemas. Porque eu sei que eu vou precisar do Espírito Santo de Deus para me equilibrar. E aí eu vim, sabe, eu brava, eu estava no meio do caminho, eu estava andando lá, vindo da minha casa, da minha sogra, né, para a minha casa. Não era minha sogra é uma benção. E eu batei no pé e falei, Espírito Santo, olha, eu tô cansado. A próxima vez, não tem conversa. Vai ter quebra-pau. Eu não sou barraqueira, gente, mas sabe como que é, né? Aí, eu peguei, caminhando, o Espírito Santo de Deus falou assim, ei, você sabe que porque ele te incomoda tanto, porque essa pessoa te incomoda tanto? Porque talvez você gostaria de ser igual profissionalmente e você não é, eu tenho um outro tipo de chamado com você. Eu falei, nossa, Espírito Santo, obrigada, hein? Esfregou na cara, assim, bonito. Depois que o Espírito Santo me disse isso, eu não tive mais esse problema. Porque toda vez que acontece algum motivo de me irritar, eu falo assim, são chamados diferentes. Somos pessoas diferentes, ok, eu tenho que respeitar, te respeito. Glória a Deus por isso. Vamos entrar no mesmo céu para a glória de Deus. Não se esqueça que você vai entrar no mesmo céu com aquela pessoa, viu? Não se esqueça
que você vai ter, que o mesmo Espírito Santo que te enche de poder, que te faz dançar no poder, é o mesmo Espírito Santo que manda você calar a boca. É o mesmo Espírito Santo de Deus. Então saiba uma coisa, para a gente concluir. Se a gente não entender a liderança do Espírito Santo, a gente não flui nos dons do Espírito Santo. Quais que são os dons do Espírito Santo? Os dons do Espírito Santo, ele está descrito. Nós não vamos entrar nele, gente. Mas em breve, numa nova série, quem sabe. Em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo, ele vai falar que os dons são falar em línguas, interpretar, discernimento de espírito, de cura, e aí vai. Só que a gente não vai conseguir fluir se a gente não compreender a liderança do Espírito Santo de Deus. E para a gente concluir, a palavra de Deus diz que a todos foram dados dons. Então não vem me dizer que você não tem dom, meu irmão e minha irmã, que você tem dom sim. E como que você vai saber qual que é o seu dom? Sirva no reino de Deus. Sirva. Coloque a mão no seu coração neste momento. Abaixa a sua cabeça. Sabe, quando Jesus ele estava se batizando, o Espírito Santo de Deus, ele desceu em forma de uma pomba. O Espírito Santo de Deus é uma pomba? Não. Naquele momento ele se revelou como uma pomba. E sim, o Senhor Jesus foi tomado do Espírito Santo de Deus. E você também vai ser tomado do Espírito Santo de Deus. Você vai sair daqui sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai sair daqui sabendo escutar a voz, entender o impulso do Espírito Santo de Deus. Você vai saber que não é um acaso o que aconteceu naquele dia. Não foi perda, foi livramento, diz o Senhor para você nessa noite. Saiba, essa frase é algo, sabe, que Deus falou comigo essa semana. O sim de Deus, ele abençoa, sabe? A gente se sente muito feliz. O não de Deus, ele nos protege. Mas o espera de Deus, ele nos prepara. Se o Espírito Santo de Deus está falando para você esperar neste momento, espera, meu filho. Espera, minha filha. Eu tenho o melhor para você. Eu estou te preparando. Eu estou te ensinando a ouvir a minha voz. Eu estou ensinando você a ter discernimento de espírito, para que você não caia em enganação. Então essa espera é preparação para a guerra, para a luta, para aquilo que eu estou te preparando, diz o Senhor nessa noite. Fale com o Espírito Santo de Deus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Sinta Ele te aquecendo agora neste momento. Vem com cura em todo o seu poder. Cura, Senhor, todos aqueles que precisam de cura, Pai. Seja emocional, seja física, Senhor. Nós te clamamos nessa noite por cura, Pai. Manifeste os seus sinais em nosso meio. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que dizer, O que fazer quando Ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos
desejamos outra vez aqui. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos neste momento pelo que o Senhor fez em nosso meio. Somos gratos, Senhor Jesus, pelo que o Senhor nos mostrou neste dia. Somos gratos porque nós estamos nos relacionando tão lindamente com o Senhor. Senhor, que essa série, que esse mês venha ser uma série de mover do Seu Espírito Santo sobre nós. Senhor, manifeste o Seu poder em nosso meio. Senhor, que nós venhamos sentir, Senhor, verdadeiramente os Seus sinais. Nós venhamos ver com nossos olhos, ouvir com nossos ouvidos aquilo que o Senhor tem para a Sua igreja, Pai. Somos gratos por essa palavra. Somos gratos pela Sua manifestação. Somos gratos por cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Somos gratos porque o Senhor tem nos convencido diariamente. E o Senhor não tem desistido de nós, amigo Espírito Santo de Deus. Que as palmas louvem ao Senhor Jesus neste momento. Glória a Deus.